Diz assim, meus irmãos, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só até aqui. Só até aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Misael. Meus irmãos, esse texto, na época da Reforma Protestante, foi um dos textos mais pregados. Em uma época onde indulgências eram vendidas, justificados pela fé, trouxe pessoas, almas, novamente para o Evangelho, logicamente para Cristo. Quem não sabe o que é indulgência, indulgência era um papel que a igreja assinava, dava declaração, como aqui, irmão Zezinho, você está salvo. Esse papel dava garantia de salvação. Na época onde eles precisavam arrecadar muito dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, eles fizeram a indulgência. Só que a indulgência, muitos achávamos, nós muitas vezes pensa que é apenas esse papel. Só que não, a indulgência era como uma espécie de escadinha. Quem tinha condição de comprar esse papel assinado não era qualquer pessoa, não, isso custava muito dinheiro. Era uma pessoa rica só que conseguiria comprar, não. Tinha que ser uma pessoa milionária para comprar, custava muito dinheiro. Todavia, indulgência não era só isso. Porque, por exemplo, formas de indulgência, flagelo, penitência, eram formas de indulgência. E esse texto, na época do protestantismo, Deus levantou homens e pregou, justificados, pois, mediante a fé. Eu sei que os irmãos estão bem familiarizados com esse texto. Todavia, nós temos uma natureza carnal e uma facilidade enorme de nos desviarmos e criarmos para nós mesmos indulgências. Mesmo que não seja pregado no púlpito, nós criamos para nós mesmos indulgência. Hoje em dia, não se engane, indulgência é vendida nas igrejas. Pois bem, dito isso, eu não quero pregar aos irmãos de forma apenas doutrinária essa noite. Eu quero pregar aos irmãos de uma forma de vivência, algo que você vive com Cristo, algo que você vive, é forma de vivência, não apenas uma forma doutrinária. Então, durante a pregação, eu vou pedir aos irmãos para que se façam algumas perguntas. A primeira delas é: eu fui ensinado com essa verdade que vai ser aqui dita? Eu fui ensinado acerca dessa verdade? Outra pergunta que eu quero que os irmãos se façam é a seguinte: o Espírito Santo de Deus me iluminou para viver isso que vai ser pregado aqui? E a terceira e última pergunta que eu quero que os irmãos se façam, que não é essa também é muito importante, é: Deus revelou essa verdade a mim? Porque se você não foi ensinado com essa verdade, se o Espírito Santo não te conduziu a essa verdade, todavia, se você recebeu essa iluminação de Deus, essa revelação de Deus que vai ser que dita, você pode viver isso. Amém? Vamos para o texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele não inicia falando sobre a justificação. Para entender a justificação, primeiro nós temos que entender o contexto. E Paulo, ele inicia falando do pecado. Pois bem. Vou contar uma história e vou ilustrar essa história à luz das Escrituras. Amém, irmãos? Outro dia eu estava no meu serviço, e eu não vou citar nome para não comprometer, não tem necessidade, e uma senhora chegou perto de mim e falou assim: Pedro, o fulano de tal foi solto, já tem 3 meses, estava preso, e ele está indo muito bem, ele não está fazendo nada de errado não, mas você podia chamar ele para ir para a igreja. Eu vejo que você é fiel, você prega a palavra, chama ele, quem sabe ele não vai com você. E eu já conheci essa pessoa desde a infância, da adolescência, convivi junto com ele, e tive a oportunidade de chegar perto dele e conversar, depois de um tempo. Cheguei perto dele, conversando com ele, disse a ele: ô fulano, e aí tal,
levei para o passado, para o presente, aquilo que tinha acontecido com ele. Falei para ele sobre o cuidado de Deus para ele até aquele momento, o que Deus esperava dele, o que reservava em Cristo Jesus. E ele ficou maravilhado com aquilo. Ele falou assim, eu creio. Todavia, quando eu chamei ele para ir para a igreja, ele me disse assim, não, eu não vou. Eu falei, mas por que você não vai? É uma oportunidade de conhecer a Cristo, de conhecer mais de Deus, de ter comunhão, de adorar a Ele, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. É um milagre você estar aqui hoje. Ele disse, é o seguinte, eu não sou melhor do que ninguém que está dentro da igreja, mas ninguém que está dentro da igreja é melhor que eu. Deixa eu te falar, Pedro. Eu não adultero, eu estou namorando e eu não traio a minha namorada. Eu não roubo, eu não matei. Apesar de eu ter estado lá, eu fui preso como cúmplice. Ele mereceu, mas eu não matei, eu não puxei o gatilho. E aqui, meus irmãos, à luz da Escritura, esse é um pobre miserável. E a menos que o homem receba o Espírito Santo, ele jamais reconhecerá o seu pecado. Meus irmãos, a primeira coisa que um homem, quando recebe o Espírito